Olá pessoal, tudo bem? De volta com mais um De Frente com a Notícia, quase reta final, eleições 2026. E como sempre, nessa sequência de entrevistas com os agora candidatos a deputado estadual, deputado federal, tenho o prazer de receber mais uma vez aqui o Denis Andia, agora sim ratificado como candidato a deputado federal. E aí, Denis, tudo bem? Como é que vai? Bem, você, Magrão, prazer estar aqui com você, viu? Bater um papo aí, levar esse nosso papo para a turma toda que está assistindo. Vamos mudar um pouco os assuntos agora, porque estamos praticamente na reta final, 2 meses da eleição, praticamente, um pouco mais, pouco menos, né? Agora você foi ratificado, o que muda? Muda alguma coisa? Cara, muda porque a campanha ela passa a cumprir já algumas coisas de ordem oficial. Já é permitido com a homologação, sai o CNPJ, que é importante o CNPJ, porque toda campanha ela tem, vamos dizer, é como se fosse uma empresa, né, a campanha. Então ela recebe um CNPJ da Justiça e através desse CNPJ você organiza a campanha inteira, abre conta bancária, pode começar a produzir materiais, pode começar, enfim, a fazer toda a parte que organiza, né, a campanha para o período oficial de divulgação, que é a partir do dia 16 de agosto. Nessa conta, desse CNPJ, tem uma conta bancária. Sim. Uma conta bancária. Essa conta bancária recebe dinheiro do fundo eleitoral, Sim. no caso, que de repente você já é candidato a deputado federal pelo MDB. E também você pode ter doações nessa conta, doações de pessoas jurídicas, pessoas físicas, não mais. A pessoa jurídica, ou seja, empresas, né, elas podiam doar recursos para campanhas em outras eleições. Acho que já tem umas 3 ou 4 eleições onde não é permitido mais. Né? A legislação mudou. Hoje, o que entra na conta, né, de uma campanha, fundo partidário, que é um fundo que todos os partidos recebem proporcionalmente, todos os candidatos recebem, e doações particulares, pessoais, né? Pessoa física, né? Então, as pessoas físicas, o próprio candidato pode colocar recursos. Tem limite? Campanha, tem limite. É tudo baseado na declaração de imposto de renda do ano anterior. Do doador. Exato. E tem um percentual em relação ao valor do imposto de renda da pessoa no ano anterior. E esse dinheiro você usa para fazer aí a publicidade, Sim. Você usa para fazer santinho, tem santinho ainda também, tem, né? Os materiais tem impressos, os materiais impressos, esse tipo de materiais coisa. do jingle. Você vai fazer, tá fazendo internet, obviamente, você faz algum tipo de impulsionamento também? Não, eu até o momento não fiz. Orgânico? Só orgânico. A rede social que a gente foi construindo ao longo da nossa história, né? Uma rede bastante robusta, tem muita gente que segue, né, tanto no Facebook, Instagram, que são as 2 redes que eu mais utilizo, até o momento só orgânico, né? Evidentemente, em algum momento pode ser que pontualmente, dependendo de um material ou outro, né, que seja importante chegar a mais pessoas, além daqueles que nos seguem de forma orgânica, a gente vai dosando isso aí, vai procurando fazer. Porque você tem uma história que acredito que você vá divulgar, obviamente. Você tem aí 2 mandatos como prefeito de Santa Bárbara do Oeste, você ficou 3 anos e pouco como secretário nacional de mobilidade urbana, quer dizer, muita gente foi até você foi até muitas cidades, muitos prefeitos, e tudo isso, obviamente, você vai ter que divulgar. Sim, eu já tenho divulgado, né? Ao longo dessa história toda, né, ao longo dos 14 anos, muita gente, né, Magrão, acompanhou o nosso trabalho também através das redes sociais. Eu sempre fui um prefeito que prestou contas do trabalho à população de várias formas, né? Nas maneiras de divulgar, que a prefeitura divulgava, nas maneiras que a gente tinha sempre do contato direto, que sempre foi o maior mecanismo, a maior ferramenta da gente levar para a população, é estar presente, né? Eu sempre fui um prefeito que de pé no chão, né? Que não ficava muito no gabinete, ficava muito mais na rua conversando com as pessoas. Então é o jeito também da gente divulgar. E as redes sociais sempre foram uma ferramenta importante, né? No começo lá em 2013, ainda não tinha nem Instagram, estava começando ali o Facebook e as pessoas se engajaram muito, né? Orkut. Você lembra ali, Orkut? Rapaz, eu lembro, você está velho também, não, Magrão? Puxa vida, hein? Usado, né? Então. E aí no começo lá, Magrão, eu fui talvez um dos prefeitos que melhor utilizou naquele momento as redes sociais para poder, entendendo que é uma ferramenta de comunicação, né? Para mim, sempre foi rede social.
sempre foi um campo muito positivo, né? As pessoas sempre dialogaram muito, sempre dialogam muito comigo. Eu faço questão de fazer isso de maneira pessoal. Tem muita gente que vira prefeito, prefeita, deputado, sei lá, e contrata alguém para fazer as redes sociais. Talvez porque entenda que a rede social enfim, é uma página lá que você coloca suas coisas. Eu entendo que é uma ferramenta de conversar com as pessoas. A gente conversa pessoalmente, indo nos bairros, mas quando a gente tem uma ferramenta dessa, que além dos bairros, além do dia a dia, do pé no chão, a gente consegue ampliar um leque para falar para as pessoas, mas mais do que falar, ouvir das pessoas, isso aí se torna uma ferramenta absolutamente importante. Isso ajudou muito, Magrão, a fazer o mandato de prefeito em Santa Bárbara do jeito que ele foi. As redes sociais me ajudaram muito porque as pessoas tinham a liberdade, têm até hoje a liberdade de mandar sugestões, mandar muitas vezes uma crítica construtiva que nos faz refletir, que faz a gente pensar, puxa vida, essa pessoa tem razão no que ela está falando. A pessoa que manda uma mensagem para falar do bairro dela, quem conhece mais do bairro do que quem mora no bairro, não é o prefeito, com certeza não é. Quando muito o prefeito conhece do bairro, a região onde ele reside ali. As pessoas me trouxeram muito do que a gente fez ao longo dos 8 anos. E depois, Magrão, nesse período em Brasília, que tem uma tendência, as pessoas muitas vezes vão para São Paulo como deputado, vão para Brasília e criam uma distância, acabam se distanciando das pessoas. Não, a rede social me ajudou muito a manter o contato, a proximidade com o dia a dia de Santa Bárbara, de Americana, porque a partir do momento que a gente foi para lá, a atenção de outras pessoas passou a existir de uma forma ainda mais forte. Além do barbarense, que sempre me acompanhou durante os mandatos como prefeito, tinha gente de Americana, Nova Odessa, que acompanhava, mas acompanhava olhando de fora. Depois, em Brasília, não. As pessoas passaram a acompanhar porque entenderam que o nosso trabalho lá também trouxe recursos para todas as cidades da região. Então, nesse período, inclusive, dos últimos 3 anos, essa turma toda que acompanha, que segue, que interage comigo nas redes sociais, passou a ter uma participação muito maior das cidades do nosso entorno. Muito mais americanenses passaram a seguir a gente nas redes sociais, muito mais pessoas de Nova Odessa, Piracicaba. A rede social nossa lá, ela acabou se tornando um instrumento para chegar aí a muitas pessoas na nossa região, e é através dessa rede social que eu oriento boa parte das coisas que eu busco fazer na vida pública. Porque o Denis lá em Brasília virou um Denis nacional, né? Sim. Virou um Denis nacional. Com a necessidade e a responsabilidade de olhar para o Brasil, porque o trabalho exercido lá durante 3 anos, Magrão, foi um trabalho de criar políticas públicas nacionais, de fazer investimentos nacionais que foram para diversos, aliás, centenas, milhares de municípios no Brasil inteiro. Olhar para o nosso estado de São Paulo como um todo, praticamente todas as obras de mobilidade urbana, todos os principais investimentos de mobilidade urbana dentro do estado de São Paulo, nas cidades do interior, mas na região metropolitana de São Paulo, na capital paulista, muitos desses investimentos foram feitos com um trabalho nosso lá de Brasília, recursos que a gente analisou projetos, avaliou projetos e destinou recursos importantes que fazem o dia a dia hoje das pessoas um pouco melhor no que diz respeito ao transporte público. É um desafio muito grande, inclusive, o transporte público, mas sem dúvida alguma, nesse tempo em Brasília, muita coisa que estava no papel saiu do papel, graças a um bom trabalho da equipe toda lá, que eu tive a oportunidade de liderar, comandar e fazer acontecer como a gente fez aqui como prefeito de Santa Bárbara, do mesmo jeito. A mesma praticidade, a mesma objetividade com os resultados, foi o que eu fiz lá em Brasília e, graças a Deus, o resultado foi muito bom para o Brasil, o resultado foi muito bom para o estado de São Paulo e a nossa região. A gente volta a falar nisso daqui a pouco, porque eu quero abordar agora, propaganda oficial. A partir do próximo dia 16, acho que as coisas já começam a encaminhar. Sim. E você vai também para a TV e para o rádio oficialmente. Sim. Até que ponto o rádio e a TV, agora na propaganda oficial do MDB,
ajuda. Tem a importância de tempos atrás, hoje em dia as redes sociais já ultrapassaram em muito rádio e TV. Não, tem uma importância muito grande, né? Embora as redes sociais façam parte do dia a dia de todos nós, ela é um complemento muitas vezes para o dia a dia das pessoas, em termos de informação, em termos do que se vê inclusive, né? Muita gente assiste televisão, muita gente ouve o rádio, né? Quem ouvia a notícia FM, por exemplo, né? Há anos atrás, continua ouvindo a notícia FM. Né? Eu sou daquele cara que ouve a Voz do Brasil. Isso, então e tem o rádio... Verdade, tem gente que para ouvir o horário político. Eu ouço. Eu gosto... Ou para criticar, ou para... Né, eu sempre gostei de ouvir até, mesmo que fosse por curiosidade, o horário político, sempre gostei. Sempre tem ali a oportunidade de você conhecer alguém, conhecer uma proposta, ou avaliar as propostas dos principais candidatos. Vai dar tempo de você falar alguma coisa? Quanto tempo você tem, aliás, você sabe? Não sei exatamente o tempo, a gente está indo gravar agora semana que vem. Gravamos agora, semana passada, a parte que, junto com o governador Tarcísio, né, o MDB está junto na chapa majoritária, né, junto com o Tarcísio para a reeleição. A gente foi gravar um programa de TV juntos lá, né? Então, tem isso aí, tem o que a gente vai gravar individualmente, tem o que é o tempo do partido, mas importante... 45 dias. 45 dias, né? Não são todos os dias que sai isso aí, sim, no rádio ou na TV, mas a gente tem a oportunidade aí de ter bons momentos para levar a mensagem, né? Que vai muitas vezes além daqui da onde a gente normalmente é conhecido, onde as pessoas já sabem um pouco da nossa história. O rádio e a TV permite dar uma oportunidade da gente chegar a outros cantos onde as pessoas ainda não nos conhecem. Muitas vezes é aí que a gente convence uma pessoa ou outra aí para engajar na nossa caminhada. E sempre é bom um votinho a mais, que você, pelo MDB, é uma votação razoavelmente difícil, né? Não, é uma votação até razoavelmente... boa. Tranquilo é uma palavra forte, né? Tranquilo é forte, porque quantos votos você vai precisar? Eu sei que você já bateu na porta na última vez por falta de 5 mil votos, alguma coisa assim, não é isso? 4.900 votos. 4.900 votos. Para arredondar... A gente fez 75, faltaram 5 mil. Esse ano vai aumentar? Na mesma coisa. A mesma proporção? A mesma nota de corte é a previsão que o partido tem, em torno de 80 mil votos. Só que você teve essa votação, mas não foi... eleito, você ficou como suplente. Exatamente. E agora nós temos o mesmo trabalho, onde a gente fez os 75 mil votos, mas a gente tem um trabalho ampliado para mais 50 municípios, onde a gente vai buscar os 5 mil que faltaram, mas muito mais do que esses 5 mil, para a gente poder bater um número aí que tenha uma certa, Deixa eu fazer um certo conforto advogado aí. do diabo aqui, entre aspas, viu, gente? Aqui é uma conversa, a gente se conhece há muito tempo, eu não vou... obviamente, ficar apertando uma coisa que não tem sentido. Mas, por exemplo, esse tempo que você ficou lá em Brasília, obviamente que ele vai te ajudar de um jeito. Mas ele não pode te prejudicar pelo tempo que você ficou fora, praticamente. Lógico que você falou da internet, que você conversava com todo mundo, mas é diferente, né? Não, mas, o Magrão, eu sempre tive aqui. Eu sei, toda segunda e toda sexta-feira você estava aqui. Então, sexta-feira, sábado, domingo... Você não perdeu o de forma alguma. E para quem gosta de rua, para quem gosta de falar com gente, né, esse tempo que eu sempre voltei todas as semanas, né, eu estive em Brasília, ficava lá e morava lá durante... os dias da semana e retornava toda sexta-feira, sábado, domingo, início da segunda-feira, muitas vezes fazendo até entrevistas lá na Notícia FM. Mesmo porque você tem família, né? Exatamente. Você não levou a família para lá, né? Exatamente, a família permaneceu aqui. E para quem gosta de rua, quem gosta de gente, 3 dias aí prato cheio aí para a gente conversar com muita gente. Eu sempre fiz questão de aproveitar esse tempo aqui para estar conversando com as pessoas. Tempo que eu usei para visitar os bairros, as pessoas conhecidas nos bairros de Santa Bárbara, muita gente conhecida na cidade americana também, sempre aproveitei o tempo. Até porque é importante entender das pessoas, muitas vezes, o que elas estão pensando a respeito da região, o que elas estão pensando, não necessariamente em relação ao trabalho específico em Brasília, mas manter
o contato para continuar entendendo, como eu sempre entendi e entendo há 14 anos, como é que é a vida das pessoas e o que tem de desafio na vida dessas pessoas para a gente, em qualquer oportunidade na vida pública, qualquer função, poder corresponder com o trabalho para melhorar a vida das pessoas. É só conversando com elas que a coisa... Tem um detalhe, né, avança. Denis? Eu acho que eu sou até um pouco mais velho que você, com certeza, né? Antigamente, o cara, quando virava deputado... Perdão, ministro, no caso aqui do Ralph Biasi, que eu tive a oportunidade de entrevistar ele várias vezes, trabalhar com ele inclusive, fica muito distante. Fica uma outra pessoa, né? O cara agora é ministro, o cara é deputado, não sei o quê, você é secretário, que nem eu falo. O cara mais importante depois do Ralph Biasi aqui na nossa região é o dele, sempre de cargo hierárquico, secretário nacional de mobilidade urbana. Acima de você, só o ministro, no caso aqui o Ralph Biasi na época, de ciência e tecnologia, né? Então a pessoa fica muito distante. Você faz questão de chegar, por exemplo, você chega em Santa Bárbara, chegava, né? Agora você já está aqui direto. Você chegava em Santa Bárbara, você ia onde? Você ia no Bar do Mineiro, tomar um café. No Bar do Mineiro? Eu tomo café. Mas vai no bar tomar café? Tomo, porque eu gosto primeiro eu gosto do café do Mineiro, né? Aliás, é uma coxinha bom, suco de laranja muito bom lá. Mas é onde eu encontro muita gente, porque fica bem no centro da cidade, e por lá passa Santa Bárbara do Oeste inteira. Então, numa manhã de sábado, Magrão, sem exagero, eu converso com 300 pessoas ao longo de uma manhã, das 9 até meio-dia e meia, 300 pessoas, 250, 300 pessoas eu converso, tomando um café no Mineiro, na porta do Mineiro. As pessoas fazem questão de parar, conversar comigo, muitas vezes agradecer alguma coisa, muitas vezes sugerir alguma coisa, dar uma opinião, muitas vezes a pessoa também faz uma crítica ali à situação da cidade, muitas vezes tem algum pedido, muitas vezes é só para dar um abraço. Eu faço questão de fazer isso aí há 14 anos, 15, 20 anos na verdade, né? Que eu gosto de ir no centro da cidade tomar um café. Mas não é só lá que eu vou, né? Eu busco ir nos bairros onde eu conheço as pessoas, onde eu também tenho amigos, onde a gente passa. Por onde a gente passa, graças a Deus, Magrão, esse tempo todo, ao longo de 8 anos como prefeito, me deu um grande presente, né? Uma grande oportunidade de ter uma relação muito próxima com as pessoas, né? Esses dias eu tive no Nova Conquista, que é um bairro lá de Santa Bárbara do Oeste, também fizemos uma reunião ali com o pessoal que nos convidou, e depois demos uma andada no bairro, e a gente vai encontrando amigo em todo lugar, cada esquina que passa. No conjunto Roberto Romano, né? Tem amigos que a gente sistematicamente conversa, tá? Então, por onde a gente passa, graças a Deus, portas sempre abertas, e sempre o abraço também aberto para a gente conversar sempre com as pessoas. Graças a Deus, isso aí é o reflexo, a herança, né, que eu guardo, né, o legado que eu guardo do período de 8 anos como prefeito, um carinho muito grande das pessoas. E eu gosto de estar. Por isso, todas as semanas eu retornava e todas as semanas eu podia ficar em casa, né? Retorno, fico em casa lá, ou faço... Não, eu gosto, né? A minha vida é isso aí. Eu gosto disso. Isso aí alimenta o combustível que me move na vida pública. A partir do momento que a pessoa está na vida pública, não gosta de se relacionar com as pessoas, ou tem uma distância, tá no lugar errado. Fica no gabinete, no ar-condicionado, tal, pô, esquece, cara, não dá certo, não dá certo. Cuidar de gente, sobretudo em cidades como as nossas, interioranas, cidades de porte médio, onde as pessoas, ainda que a cidade cresceu um pouco, as pessoas ainda se conhecem muito, sabem, se não conhece, conhece por algum outro motivo. Cara, a pessoa tem que estar na rua, tem que gostar. Agora, quem não gosta, não consegue. Quem gosta tem que fazer disso um grande instrumento, porque esse é um instrumento importante para a gente fazer as coisas que realmente as pessoas precisam. Tá. Denis, vou para um rápido intervalo comercial com o pessoal que está em casa vendo aqui o De Frente com a Notícia, De Frente com o Denis Andia, agora candidato a deputado federal pelo MDB, e a gente volta para falar a respeito de algumas coisas que eu anotei aqui, que eu acredito que seja de interesse também do nosso telespectador, internauta que está acompanhando. Daqui a pouquinho a gente volta.
Ok, estamos de volta aqui pela nossa TV Notícia, de frente com a notícia, de frente com o Denis Adia, agora candidato a deputado federal pelo MDB, nessa sequência com entrevistados, né, candidatos a deputado estadual, deputado federal. A gente faz questão aqui da Rádio Notícia e da TV Notícia de trazer essas pessoas para você ver, conhecer as ideias, ver. Tem muita gente que te conhece, muita gente te ouviu e não sabe quem é o Denis. E esse é o momento de conhecer um pouco mais aqui. É mais bonito ou mais feio do que você estava pensando? É feio de qualquer jeito. Aí não sei. Como é que chama a sua esposa? Roberta. Roberta. Quantos anos de casado, Denis? A gente tem de casado 18 anos. 18 anos de casado? E juntos 28. 28. Namorei 10 anos, Magrão. Eu namorei 8. Eu achava que dava para aguentar mais uns 3 anos, aí, mas ela achou que 10 já estava na hora de casar. A gente namorou bastante. Tá certo. Nessas conversas que a gente já teve aqui, que essa não é a primeira, quem acompanha aqui sabe, né? Você usou aquela expressão mandato da vida real. Né? Essa passou a ser a sua marca de campanha? Olha, não sei se é a marca de campanha, Magrão, mas é o espírito que move a nossa campanha. Toda campanha tem um slogan, não é? Tem, assim. Não acho que é o slogan da campanha, mas é o que está muito claro para a gente e o que está muito claro cada vez mais para as pessoas. Né, que a nossa região precisa ter representação, mas não basta que seja uma pessoa que mora em uma das cidades da nossa região. Então, se alguém conheça a região, que conheça as cidades, que conheça o dia a dia das pessoas, que tenha uma bagagem que possa fazer desse conhecimento um trabalho realmente efetivo. Então, o mandato da vida real, que a gente tem falado, o deputado da vida real, é exatamente porque eu tenho uma experiência de conhecer como poucos conhecem a cidade de Santa Bárbara do Oeste, evidentemente, por ser barbarense, por viver a minha vida inteira, 55 anos, em Santa Bárbara, por ter sido prefeito da cidade. Nasceu lá? Né? Nasci em Santa Bárbara, cresci minha vida inteira. Meus amigos todos são de Santa Bárbara e a minha vida inteira lá. Então, obviamente, o fato de eu ter sido prefeito de Santa Bárbara durante 8 anos também colocaram um ingrediente a mais que me permite dizer que eu conheço muito a fundo a cidade, como poucas pessoas conhecem. O dia a dia das cidades, os detalhes, os bairros todos. E, obviamente, que esse tempo todo na vida pública me permitiu conhecer outras realidades. As realidades da cidade de Americana, que não são poucas os desafios que a Americana tem, mas que, ao longo desse tempo todo, eu tenho conhecido através dos americanenses. Como a gente falava no bloco anterior, muita gente de Americana com quem eu converso nas redes sociais e me falam das situações que a cidade tem. Mas mais do que as redes sociais, o contato que eu tenho permanentemente. Americana é uma cidade que eu frequento, piso nesse chão constantemente, sei dos desafios Não tem nem divisa, né? Não tem nem divisa. De Santa Bárbara do Oeste Americana, para quem não entendeu até agora, né, é uma cidade só. É uma cidade aí com seus 450 mil habitantes, né? Porque é uma mancha urbana só. Muitas vezes os desafios que elas têm são desafios comuns, né? Na área da segurança, quanta coisa avançou para melhorar a integração entre as cidades e melhorou por conta da ação conjunta, né? Quantas coisas aí que as cidades fazem juntas, mas mais do que isso aí, o dia a dia das pessoas. Então, o meu dia a dia, ele é muito nesse circuito, né, de Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa, né, é onde a gente está sempre percorrendo. São os lugares onde a gente frequenta, os amigos que a gente tem, as reuniões que a gente tem com amigos, almoços de domingo, muitas vezes é numa cidade, é em outra, parentes, que obviamente todo mundo tem. Isso não é só comigo, né, Magrão? Não, é com todo mundo. Com todo mundo. A gente conhece esse dia a dia. E por conhecer esse dia a dia, e obviamente que nos períodos nesse período de vida pública, a gente passa a conhecer, por exemplo, a cidade americana, não apenas pelos amigos que a gente tem, pelos lugares que a gente frequenta. A gente passa a conhecer de uma maneira, vamos dizer, técnica, né, do conhecimento daquilo que a vida pública exige você conhecer. Os desafios que a cidade tem, e a gente sabe, por exemplo, na questão da água, né, a melhora do abastecimento de água que é necessário, a melhora da qualidade de água. A gente tem boas ideias
esse enfrentamento. Aliás, eu tenho feito, nas reuniões que a gente tem feito, eu tenho recebido muitos convites, Magrão, para conversar na casa de muitas pessoas aqui em Americana. As pessoas falam, olha, Denis, eu te conheço 2, 3 pessoas que também te conhecem, mas olha, eu tenho um grupo de amigos aqui no meu bairro, mais umas 30, 40 pessoas que te conhecem, mas queriam te conhecer pessoalmente. Queriam ouvir as ideias que você tem, queriam dialogar com você, colocar as ideias delas para você também ouvir. E eu tenho feito isso, Magrão. Então, ao longo desses últimos 2 meses, eu tenho visitado, eu tenho sido recebido na casa de muitos americanenses, 30, 40, 50. Semana passada fizemos uma reunião que tinha quase 60 pessoas. E nesse bate-papo, sai muito do que as pessoas pensam sobre a cidade. Essa é uma pergunta dentro, porque veja bem, para você conseguir ter êxito aí na sua campanha, você obviamente que vai contar com a Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, mas não é o que basta. Sim. Você também já foi aí presidente da região metropolitana de Campinas. Sim. Gostaria que você falasse a respeito disso, porque alguns problemas e anseios aqui da nossa cidade são os mesmos, como você disse, de Santa Bárbara, Nova Odessa e tal. E na região, o pessoal chega para você e fala, olha, já que você foi secretário de mobilidade, e aí como é que a gente vai fazer com esse corredor metropolitano? Isso. Olha, na parte de águas, de repente a gente vai conseguir alguma coisa aí com Amparo, Pedreira, vai melhorar o abastecimento aqui para gente, porque vai junto com o sistema Cantareira, vão liberar um pouco mais de água para gente aqui no nosso Piracicaba, que é de Piracicaba, mas nasce em Americana. E outras coisas do gênero, pessoa que de repente, olha, se você for prefeito, se você for deputado, a gente vai cobrar isso de você, porque é isso que a gente precisa. O que o pessoal pede mais para você? Magrão, é melhor do que isso, porque na verdade o trabalho que eu tive a oportunidade de exercer 3 anos em Brasília, fez com que esse trabalho já chegou em muitas cidades. Então agora nós estamos indo em muitas cidades onde o trabalho já chegou. Né? Você falou, por exemplo, da questão de água, esgoto, né? Cidade de Valinhos tem lá uma estação de tratamento de esgoto, que é um desafio, um tabu de décadas que a cidade tem, que começa a ser executado lá, são 108 milhões de reais, recursos que eu consegui em Brasília, dentro do Ministério das Cidades. Então, o trabalho já chegou. Então, quando eu vou em Valinhos, a gente está falando de novos desafios. Aí a gente fala de saúde, a gente fala, olha, precisa de uma atenção para uma entidade específica, recursos para custeio da saúde, obras de mobilidade, mas o trabalho lá já chegou com 108 milhões de reais para uma nova estação de tratamento de esgoto. Cidade de Salto, né? Tem uma estação de tratamento de água, né? Embora Salto tenha um rio enorme rasgando a cidade. E recebe um monte de resíduo de São Paulo. Exatamente. Né? Só que, apesar disso, a cidade tem um grande problema, um grande desafio de décadas com relação ao abastecimento de água. Nós conseguimos 36 milhões para um novo sistema de abastecimento de água para a cidade de Salto. Então, quando eu vou para Salto, o trabalho já chegou lá. Né? Além disso aí, recursos para recapeamento, o trabalho já chegou. A gente vai para ouvir mais desafios que a gente tem pela frente. E assim tem acontecido em Piracicaba. Piracicaba, Magrão, nós estamos... eu consegui destinar, através de recursos subsidiados para a Prefeitura de Piracicaba, 380 milhões para 8 grandes obras de mobilidade urbana. O trabalho já chegou em Piracicaba. Nós estamos indo lá para visitar e ver o que mais a cidade vai precisar nos próximos anos. Né? As cidades aqui da nossa região, todas elas conseguiram unidades habitacionais dentro do Ministério das Cidades e obras de mobilidade urbana, que é onde eu trabalhei diretamente. Quando eu fui para Cordeirópolis esses dias lá, o trabalho já chegou antes. É um anel viário que está sendo feito, um investimento de 100 milhões de reais num tabu para uma cidade que viveu a sua história inteira com a dificuldade que é de receber a confluência da Anhanguera, da Bandeirantes e da Washington Luiz, que passa tudo dentro da cidade. Um anel viário para desafogar o trânsito pesado, melhorar a segurança para as pessoas. Da mesma forma, Porto Ferreira, um semi-anel viário que a gente está fazendo, também investimento, o trabalho já chegou. E quando a gente está fazendo essa visita nas nossas cidades da região, são mais
40, 50 municípios, o trabalho já chegou nessas cidades. O que nós estamos indo lá é para reafirmar a importância desse trabalho que está sendo executado em mais de 50 cidades e renovar os desafios que a gente tem para um mandato de deputado poder ajudar. Isso tenho feito na região como um todo. Agora, óbvio que Santa Bárbara do Oeste, Americana, Nova Odessa, são cidades onde o tratamento é ainda mais perto. Esse é o mandato da vida real, de quem conhece os desafios e sabe como trabalhar esses desafios. Eu busco digo sempre, o mandato, o deputado da vida real, é exatamente por ser daqui e conhecer os desafios. É muito diferente da pessoa que a gente conhece aí da internet, das redes sociais, os influenciadores que chegam na eleição, são candidatos e a gente conhece eles lá, mas eles não conhecem a gente, não conhecem onde a gente mora, não sabe não sabe aonde está aqui a TV da notícia. Não sabe onde é que é a rua do Pito Assis. Se pegar o cara aqui trouxer de olho fechado para cá e falar agora vai embora, não sabe ir embora. Passar no sapezeiro, não sabe onde é que fica. Não tem a mínima ideia que uma das melhores conjuntos de restaurantes que servem linguiça na nossa região está ali no sapezeiro, não conhece o Rancho da Costela, não conhece nada, não conhece essa bela Avenida Brasil que tem aqui na cidade americana, as particularidades dessa cidade tão gostosa que a cidade tem, não conhece Carioba, não conhece a história de nada aqui. Então, como é que vai fazer que o mandato seja próximo? Para ser próximo, tem que ser daqui. E mais do que isso, em algum momento, costumo dizer que eu digo, algumas pessoas inverteram a ordem. Às vezes a gente olha o que os caras falam lá e trazemos para dentro do nosso dia a dia. Quando, na verdade, o deputado ele tem o papel inverso. Ele tem que ouvir o nosso dia a dia e levar para lá. Para ver se traz a solução. Brasília precisa saber o que a gente pensa aqui. Brasília precisa saber dos desafios que a gente tem aqui. Brasília precisa saber, quando tem uma lei importante para ser votada, precisa saber o que a nossa gente pensa a respeito dessa lei. Não é o contrário, não é de lá para cá, é daqui para lá. Esse é o mandato da vida real. Olhar para as pessoas, ter contato com as pessoas, saber realmente, e não é saber porque eu sou daqui, é saber porque eu ando nessa região há pelo menos 15, 16 anos. Agora, Denise, eu acho que de repente você está com uma oportunidade grande de mudar um certo estigma do político, aquele que, depois que ele ganhar, ele some daqui, não aparece mais, e você sabe que é assim que as pessoas muitas vezes pensam a respeito dos Mas políticos, eu já mostrei que em 3 anos de Brasília eu nunca deixei de estar aqui com o pé aqui. Estou aqui. E digo mais, hoje os mandatos, eles mudaram um pouco. A dinâmica dos mandatos, sobretudo deputados federais, hoje tem uma dinâmica que permite o deputado estar ainda mais na sua base. As votações são presenciais e algumas votações elas são digitais. Online, pode ser. E permite que o deputado, e isso vale muito para a pessoa como eu, que gosta de estar na sua terra, que gosta de estar na sua região. Você acha bom isso, não ter a discussão lá de todos os assuntos presencialmente? Eu acho que é importante ter a discussão lá, para algumas pautas. E outras pautas importantes se a votação pode ser a uma certa distância. O que não pode faltar é o debate importante lá. E é o que eu vou fazer durante o período todo, como deputado federal, promover o debate das coisas. Esse é um papel importante para levar. A nossa região não é apenas, ela deixou de ser representada para a vinda de recursos. As pessoas pensam muito nisso e têm razão quando pensam nisso. Não temos um deputado, nem estadual, nem federal. Olha, muitas vezes deixa de vir recursos e tal. Isso é uma coisa importante. Mas o debate das coisas é importante. Por exemplo, Americana é uma cidade, Santa Bárbara também, cidades que vivem do setor têxtil. Né? Ainda, você acha? Muito, com certeza. Não, muito, bastante. Muito. Pode não bem ser, distante de como já foi. Pode não ser como era antigamente, mas certamente... Estou falando aqui porque eu fui um dos que foram, não prejudicados, que sofri a alteração da abertura geral e restrita dos anos 90. Sim.
que foi algo feito sem que o país e muitos setores estivessem preparados para isso. Agora, hoje a nossa região ela vive da prestação de serviços, de um comércio forte, mas mudou bastante. Mas em termos de indústria, com certeza absoluta, ainda vivemos muito calcado no setor têxtil e no setor metal. Você sabe melhor do que eu, mas, por exemplo, hoje a Americana, a região aqui, faz muito mais tecido do que fazia nos anos 90, quando teve a abertura com o Collor, com muito mais qualidade e tecnologia, e tem um detalhe, que não é muito bom, com muito menos mão de obra. Sim. Porque a indústria têxtil sempre empregou muita gente. Sim. E continua empregando muita gente, sim, certo? Continua empregando, mas hoje a coisa realmente está dessa maneira. É muito mais tecido, com sim, muito mais qualidade, com muito mais tecnologia e com muito menos mão de obra. Que é o caminho, né? É a tendência mundial das coisas, mas exatamente por isso é importante ter alguém que consiga defender em Brasília, que eu estava falando. Muitas vezes a gente fala da representação pensando no recurso que vem, mas nós temos muitos setores econômicos que precisam ser defendidos, né? Defendidos com vigor. Setor têxtil é um, setor metal mecânico é outro. Quantas entidades nós temos na nossa região que precisam ter uma defesa específica lá e que fazem a diferença. Você fala aqui. De proteger o setor? Tudo que é importante para a gente. Proteger de uma maneira com tarifas. Para que tenha uma competição com a China, por exemplo. Leis. A China, por exemplo, tudo que eles fazem lá, a gente não tem aqui. A questão tarifária, né, Magrão, compete aos governos, aos executivos, né? Os governos executivos. Inclusive os impostos estaduais, impostos federais, tarifação também. Agora, leis que possam proteger, sim, elas são feitas lá em Brasília. Eu sempre falo, porque do ramo têxtil eu entendo um pouco, porque estive lá durante muito tempo. Na China, o sindicato não existe. Tratamento de água para as tinturarias, esse tipo de coisa também não existe. Sim. Tantas outras coisas que lá não existem e não são exigidas, além de todo o incentivo que o governo tem com a quantidade absurda de mão de obra barata que tem lá. Então, de repente, não dá para competir. É outro cenário, né? Entendeu? Agora, o que nós temos que fazer aqui, Magrão, é o melhor possível dentro da nossa realidade. E lembrar que o deputado federal, antes de mais nada, ele é um deputado que defende os interesses do Estado de São Paulo. No caso, nosso, né, o deputado federal por São Paulo, ele defende os interesses do Estado de São Paulo. Tem bastante coisa para você brigar. Tem muita coisa para brigar e é por isso que precisa estar preparado para isso. Por isso que a bagagem nossa de 14 anos na vida pública é a bagagem de quem conhece como administra uma cidade, e não é uma cidade qualquer, é uma cidade tão importante quanto a Americana, tão importante quanto Piracicaba, tão importante quanto Sumaré, cidades da nossa região, Nova Odessa, é uma cidade importante para o Brasil, de porte médio, 8 anos administrando uma cidade com suas complexidades. Depois, ao longo desse tempo, ajudando a liderar a mentalidade e os trabalhos metropolitanos da nossa região, como presidente da RMC, 2 vezes que fui, e 8 anos trabalhando muito de perto com todos que passaram pela presidência e discutiram, vamos dizer, os trabalhos, a mentalidade e o desenvolvimento metropolitano aqui na região de Campinas. Conheço como poucos a realidade metropolitana. E depois um período em Brasília, conhecendo como se funciona e como se trabalham as políticas públicas para um país inteiro, que fazem diferença para as grandes cidades do Brasil e para as menores cidades do Brasil. Então, é uma bagagem que permite, me permito aqui dizer, representar bem o nosso Estado, representar bem o Estado de São Paulo. E olha que são 645 municípios, aonde a gente tem desde um município lá com 2 mil habitantes até uma metrópole com 1 milhão e pouco. Aqui em Campinas, 1,5 milhão, ou a própria cidade de São Paulo, que é praticamente um país dentro do nosso estado. Tá, Denis, vamos para o intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho para acabar com o programa, mas acabar de uma maneira assim que eu gostaria que você falasse a respeito. Tudo isso que você falou, legal, é isso que a gente precisa mesmo, mas você acha que deve ter alguma coisa que é o seu foco principal? Eu gostaria de saber. Tá bom. Depois do intervalo comercial, a gente volta aqui de frente com a notícia, de frente com o Denis Andia.
bem, estamos de volta aqui pela nossa TV Notícia, de frente com a notícia, de frente com o Denis Andia. Denis, para a gente encerrar nesse último bloco, eu gostaria que você focasse. Por exemplo, você esteve lá há 3 anos como secretário nacional de mobilidade urbana. A nossa região, estou falando especificamente da região metropolitana de Campinas, obviamente deixando a capital de lado, porque você sabe que melhorou alguma coisa, a gente sabe, não é o caos que era antigamente, mas é muito carro e pouca rua, a gente sabe disso já faz muito tempo. E o transporte não agrada, não atrai mais a população. Tempos atrás, o pessoal dava um jeito, era ônibus, metrô, ainda é. Mas hoje em dia, quem tem jeito, compra lá uma moto, compra lá o seu carro, o aplicativo e tipo de coisa. Você acredita que seria ou será possível, num futuro não muito distante, oferecer um serviço de qualidade para a população, para retirar o maior número de carros e veículos das ruas e dando prioridade ao transporte público com qualidade e com preço razoável? Cara, eu acho que isso é um caminho que já está sendo trilhado e que precisa perseverar sem interrupção. Você falou, matou a charada aí, muito carro para pouca rua. E como é que você faz rua aonde não dá para fazer rua? Não tem mais espaço para fazer. Como é que você amplia uma pista onde você não tem espaço para ampliar uma pista? Então, mobilidade, obviamente que passa por investimentos viários, passa por requalificação de vias, passa por ampliação de vias, passa por viadutos, por novas avenidas, novas rodovias, passa por tudo isso também. Mas mobilidade urbana, sobretudo, passa por transporte público, com qualidade, que as pessoas possam ter confiança, que passe com mais regularidade, com mais frequência, que tenha conforto para a pessoa, segurança para a pessoa, que polua menos, que a pessoa, ao estar num transporte público, seja lá na Grande São Paulo, nos metrôs, mas aqui na nossa região, num ônibus, que ela tenha acesso à internet dentro do ônibus, que ela possa saber o horário de fato que o ônibus vai passar. Tudo isso é um processo que exige evolução. O meu trabalho lá em Brasília já ajudou muitos municípios a desenvolverem os seus sistemas de transporte no Brasil inteiro. Nós temos grandes e bons exemplos Brasil afora, mas tem muita coisa para continuar a ser feita, que depende dos governos de estado, que depende do governo federal, que depende das prefeituras. Importante que os prefeitos e as prefeitas entendam a necessidade de trazer para a sua mesa, quando eu digo trazer para a mesa, é colocar importância nisso, trazer como prioridade, como é a saúde, como é a educação, como é a segurança, trazer a questão da mobilidade urbana. Sobretudo numa região como a nossa de Campinas, sobretudo como cidades que têm uma complexidade já, como é a cidade americana, como é a cidade de Santa Bárbara do Oeste. A Nova Odessa, embora uma cidade menor, ela está envolvida dentro de uma grande complexidade de mobilidade. Sumaré, Hortolândia, não é assunto que dá para ficar longe da mesa do prefeito. E para isso, a gente lá em Brasília já criou alguns programas que são importantes para renovação de frotas, por exemplo. Um dos desafios do transporte público é ter ônibus novo, confortável e seguro e que polua menos. Isso aí nós criamos um programa que 8.000 veículos, 8.000 ônibus no Brasil inteiro já foram renovados. Precisa perseverar e continuar esse processo. Investimentos que eu falava, uma parte também importante é investimentos viários. Então, as cidades precisam ter novos sistemas para o transporte público. Muitas cidades, elas precisam de um corredor específico para os ônibus, um corredor segregado, que são os BRTs. O que é um BRT? BRT é como se fosse um metrô, só que ele não funciona com trens, ele funciona com ônibus, com estações fechadas. A cidade de Campinas recebeu 3 BRTs nos últimos anos, parte do meu trabalho lá em Brasília, está recebendo mais um agora na região central e já desafogou muito o trânsito na cidade de Campinas, senão estaria muito complicado. E vai melhorar um pouco mais. A cidade de Sorocaba, 2 sistemas de BRT que também desafogaram muito
o dia a dia do trânsito nas cidades. E outras cidades foram recebendo corredores, foram recebendo faixas exclusivas, todos os investimentos que são necessários. Mas tudo isso só faz sentido se a pessoa, o cidadão, tiver o ônibus passando perto de onde ele mora, deixando ele perto de onde ele precisa ir, seja o trabalho, seja uma consulta médica, seja a escola, seja para buscar um emprego, seja para ir para o comércio do bairro ou o comércio central da sua cidade, precisa ter frequência nisso. Agora, mais do que isso... Precisa ter confiança, né? Tem confiança no transporte. Confiabilidade, né? Com certeza. E isso é um processo que se constrói com infraestrutura e com renovação de frotas. Agora, além disso, Magrão, tem uma outra questão que é o custo da passagem. O custo da passagem hoje, no Brasil, numa média, na nossa região, que fica ali entre 5, 6 reais, 5, 7 reais. Com subsídio. Com subsídio. É um custo muito alto. O que é o subsídio, para quem não sabe? Subsídio é o valor que as prefeituras hoje precisam pôr para que a passagem não fique mais cara ainda. Então, uma passagem hoje que custa 6 reais para o passageiro, ela de fato custa 10 reais. A prefeitura põe 4 para não custar 10 para o passageiro e fica 6. E para ter empresa trabalhando, porque senão a empresa não vai pagar para trabalhar. Mas ainda assim, Magrão, 6 reais para muita gente é uma passagem muito cara. Tem muita gente que não consegue acessar um ônibus, não consegue viajar no ônibus, porque não consegue pagar uma passagem. É só fazer a conta. Se você fizer uma viagem simples de ida e volta, vamos colocar, são 20 por dia. Se você trabalhar 6 dias, exato. Né? 6, 12 são 120. Multiplica isso por 4, exato. Isso faz falta. E nem sempre o Vale Transporte chega com suficiência para cobrir isso. Então, esse é um desafio, e esse é um desafio que eu vou trabalhar muito em Brasília, porque já é um trabalho que eu desenvolvi ao longo de 3 anos, que é reduzir a tarifa em todo o Brasil. Ah, Denis, mas como é que faz isso? Um deputado consegue fazer? Sim, um deputado consegue trabalhar muito em cima da lei que eu já trabalhei, já foi aprovada há um mês e meio atrás. De que maneira? Dando mais subsídio dos municípios ou do próprio governo federal? Vou contar aí como que é o negócio todo. Há um mês e meio atrás, nós aprovamos em Brasília, foi sancionada já essa lei, é o novo marco do transporte público coletivo. É uma lei na qual eu, como secretário nacional de mobilidade urbana, com toda a minha equipe, nós trabalhamos para desenvolver essa lei. Essa lei foi aprovada, já é realidade. O que ela permite? Que a partir dela, ela permite reorganizar os sistemas de transporte e a partir dela, Magrão, a gente ter leis que possam criar programas de novas fontes de subsídio. Hoje a gente estava falando de subsídio, então só recordando para todo mundo, subsídio é o seguinte, a passagem custa de fato 10 reais, mas para ela não ficar 10 reais por passageiro, as prefeituras hoje colocam, por exemplo, 4 reais. Então ao invés de custar 10 para o passageiro, ela custa 6. Isso chama subsídio, esses 4 reais. Que quem paga é a população, no caso o pagador de impostos. Exato, e quem paga hoje é a população de cada cidade através dos impostos que a prefeitura arrecada e coloca nisso. Essa conta é muito severa, ela é muito pesada para as prefeituras. Só as prefeituras fazem isso. Essa nova lei ela vai permitir, primeiro, rearranjar Vale Transporte, que é uma fonte de recurso que hoje não chega para o transporte público, infelizmente, na totalidade, e ela vai permitir, Magrão, que os governos de estado possam colocar recursos além das prefeituras, o governo do estado e o governo federal, com fontes que não precisam criar fontes novas de recursos, não precisa ter mais imposto para isso. É reorganizar. Esse marco legal vai permitir reorganizar as fontes que já existem, mas que não chegam para o transporte público. De que maneira o dinheiro vai chegar na empresa? O Vale Transporte, por exemplo, ele é uma fonte de recurso que ela é arrecadada individualmente para cada trabalhador, ela é repassada muitas vezes sem chegar aos fundos de transporte dos municípios. E muito trabalhador, no caso aqui, negocia esse Vale Transporte de outra maneira, então, você sabe disso, né? Exatamente. Reagendar isso aí permite criar um novo sistema onde as empresas fazem esse recolhimento, mas esse recolhimento chega, de fato, aos fundos de transporte em cada cidade onde tem o fundo de transporte. Então, permite que prefeitura que já coloca recurso, também receba recurso do Estado, do governo do Estado, e receba recurso do governo federal. Juntando mais recurso, aqueles 10 que hoje 4 a prefeitura põe,
que a gente possa ampliar mais 3. Que seja mais 3 ou 4. Para dividir por 3 essa conta aí. Para que essa passagem, talvez para desonerar um pouco as prefeituras, ao invés da prefeitura por 4, ela põe 3. Sobra mais recurso para a saúde, sobra mais recurso para a educação. Valor a mais, Estado e Federação colocam. Ou seja, tem um recurso a mais para colocar para que a passagem que hoje custa R$6 para o passageiro, na média do Brasil inteiro, passe a custar 3. E você sabe que esse subsídio não é bem visto por grande parte da população, que não usa o sistema porque de transporte. As pessoas muitas vezes, Magrão, não entendem a necessidade disso aí. A necessidade que se tem para que as pessoas... Porque quem tem o seu carro, quem tem sua moto, tem condição de fazer o que precisa fazer no seu dia a dia. Tem gente que não tem, só depende e só pode fazer com o transporte público. Se você pegar... consultas médicas hoje no Brasil inteiro, todas as cidades no modo geral, prefeitura aqui de Americana, prefeitura de Santa Bárbara, provavelmente, das 100% das consultas médicas que o SUS agenda, 23%, 24% as pessoas não vão. Eu sei e disso. uma parte disso as pessoas não vão porque não conseguem chegar. Então, é importante o transporte público, o funcionamento de tudo. E hoje as pessoas precisam ter mais acesso ao transporte público. O transporte público, se tiver mais pessoas utilizando, o ciclo virtuoso melhora a qualidade, melhora a capacidade que as empresas têm de colocar mais ônibus nas linhas e o transporte melhora para todo mundo. Melhorando para todo mundo, Magrão, ele passa a ser mais atrativo e mais pessoas vão usar. A pessoa pode ter o carro dela, pode ter a moto dela. Deixa em casa, vai de ônibus, mas se ela faz aquele trajeto todo dia, segunda a sexta-feira, ela sai da casa dela, vai no trabalho dela, sai do trabalho dela, volta para casa dela. Faz isso a semana inteira, essa pessoa pode ter a moto, o carro dela, fica na garagem, se o transporte público atender bem ela. Não faz sentido ela pegar congestionamento, eu falei para você no começo, em primeiro lugar, o preço e confiança, porque o cara tem horário, né? Para entrar, horário para sair e tal, então, confiança que de repente o ônibus vai passar. A pessoa, ela pode realizar o sonho dela de ter uma moto, de ter o seu carrinho, mas se ela tiver um transporte público com qualidade, mais barato, mais acessível, a conta fecha na ponta do lápis e ela deixa o carro dela lá durante a semana, no final de semana ela usa. Mas você é um deputado que pensa dessa maneira, né? Aqui no estado de São Paulo, acho que são 94 federais, juntando... São 70 federais. 70 estaduais, acho que são 94, estaduais são 94. Juntando o Brasil todo, são 513 deputados que podem fazer ou não esse tipo de fato acontecer. Você acredita que isso, chegando lá, pode ter um movimento para que isso, porque é o Brasil inteiro. Sim. Não, existem já alguns parlamentares que defendem essa ideia, mas mesmo que não existisse... Dinheiro tem. Aliás, não é dinheiro novo, não precisa cobrar imposto novo das pessoas, é rearranjar o que já existe. E é importante que se não tivesse ninguém... Hoje tem algumas pessoas que defendem, eu vou me somar. Mas se não tivesse ninguém, precisa ter alguém para começar a mexer nisso. Né? E é um trabalho que eu já fiz ao longo de 3 anos, já avançamos na renovação das frotas, já avançamos na infraestrutura, agora é a parte operacional, que é importante, que já está em caminho. Desculpe interrompê-lo, mas tudo isso é com empresas do Estado ou privatizadas, ou da iniciativa privada? De todos os tipos. Isso vale para a empresa que é pública, vale para a empresa que é privada. Por exemplo, as concessões de ônibus que nós temos aqui no interior do estado, basicamente são privadas. Alguns municípios têm transporte público municipalizado. O município que eu estava pensando na capital, outro dia eu estava fazendo uma pesquisa, a quantidade de subsídio que a prefeitura dá para as empresas de ônibus da capital. Você sabe esse número? São 9 bilhões de reais. É um absurdo, né? Se o governo do estado e o governo federal pudesse participar um pouco dessa conta lá em São Paulo, talvez sobrasse lá para o prefeito Ricardo Nunes, que é um companheiro nosso de partido, do MDB, sobrasse talvez recursos para ele investir ainda mais na área da saúde. Porque é isso. O número assusta, não assusta? O Magrão, a conta é a seguinte, que é importante, assim, no fechamento dessa ideia, desse assunto como um todo. É que hoje as prefeituras, elas não têm alternativa, elas são obrigadas a colocar a colocar recurso no transporte, para o transporte não parar e as pessoas continuarem tendo. É muito recurso que a prefeitura precisa pôr hoje. Isso daí permite que as prefeituras invistam menos nisso
porque tem recurso agora do Estado e recurso federal, e sobre mais dinheiro das prefeituras para fazer o que as pessoas precisam também no seu dia a dia, que é mais saúde, mais segurança, obras que são importantes também para a mobilidade e tantas outras coisas. Denis, a gente está chegando ao final deste programa, acho que a gente vai ter mais um antes do próximo dia 14 ainda, que a gente pode falar, porque a gente focou praticamente na mobilidade e outros assuntos, mas falta muito ainda. Por exemplo, eu gostaria de falar a respeito de habitação, que você, mesmo sendo da mobilidade, conseguiu muita coisa aqui para a região, Sim. no que de repente diz habitação. Sim. Segurança. Sim. Que é um dos grandes temas dessa eleição, né? 90% do brasileiro tem algum tipo de medo, ou de ficar em casa ou de sair de casa. Educação, que é o que o Brasil precisa para o futuro. Que é a primeira coisa que é a primeira. Eu acho que é a mais importante de todas. Lógico que de repente. A educação ela vai ajudar a resolver a saúde lá para frente. Daqui 30 anos, certo? Exatamente. Mas como é uma coisa daqui 30 anos, está sendo deixada de lado há uns 40, 50 anos atrás, né? E também emprego. Muito se diz a respeito do pleno emprego, mas a gente sabe que muita tecnologia vem chegando aí, muita gente vai perder o emprego. Outros serão criados, obviamente. Sim, a gente sabe disso também nessa alternância. Para a gente colocar aqui na agenda, viu, senhores produtores, para a gente não deixar escapar essa aí da próxima, do último programa que a gente vai fazer aqui. E tenho muito a oferecer no mandato de deputado, Magrão, desses temas todos que você acabou de elencar, porque a minha experiência como gestor de uma cidade de 200 mil habitantes ao longo de 8 anos me permitiu hoje poder dizer dos avanços significativos que a cidade teve na área da habitação, todos os empreendimentos que a cidade de Santa Bárbara do Oeste teve nos últimos 14 anos, todos eles tiveram a minha participação direta. A área da saúde de Santa Bárbara guinou para cima naqueles 8 anos em que eu fui prefeito. A área da educação, Santa Bárbara, hoje, o melhor índice que Santa Bárbara tem até hoje, o melhor patamar foi atingido em 2019 com o IDEB de 7,1. Né? Então, a área da segurança pública, nossa, hoje nós temos um sistema absolutamente com inteligência e investimento tecnológico que Santa Bárbara não tinha nada. Hoje é uma das cidades referências, é o trabalho que eu deixei ao final de 2020. Então são áreas, e é isso eu volto a dizer, do mandato da vida real, são áreas que no dia a dia como prefeito, eu peguei uma situação absurdamente caótica e ao longo de 8 anos entreguei uma outra cidade. O pessoal fala que eu puxo o saco seu, eu não puxo não o seu de outros também, porque na época que você foi prefeito, eu lembro muito bem, até brinco e falo porque é verdade. Santa Bárbara ficava mais nas páginas policiais do que nas páginas que a gente vê hoje, né? Não vou entrar nem no mérito da questão, mas todo mundo que conhece a cidade sabe do que eu estou falando aqui, ok? Denis, agradeço mais uma vez a sua participação. A gente vai ter mais aqui algum papo para levar. Agradeço. Espero que de repente você consiga aí, não é convencer, como é que você falou aqui, a vida real, como é que é? Deputado da vida real. Deputado da vida real, conversando com as pessoas, que de repente todo mundo sabe onde é que encontra o Denis Andia, se você de repente conseguir aí a sua meta de ser deputado federal aqui pela nossa região. E eu continuo batendo na tecla, nós temos que ter pelo menos dois. Um federal e um estadual. Aí depende do eleitor. Exato. Ô Magrão, bom, agradeço aqui a oportunidade, o convite, e é exatamente isso que você acabou de falar. A nossa região ela tem condição de ter um deputado federal e um deputado estadual. Nós não vivemos mais a época de uma década atrás, década e meia, onde a nossa região tinha 4 deputados. Os tempos mudaram, o jeito que as pessoas escolhem os seus candidatos mudou. Hoje, a ideia de se ter um candidato pé no chão aqui da região é um desafio ainda maior. Então, hoje nós não temos ninguém. Né? A possibilidade que nós temos que trabalhar com muita inteligência, com muita percepção da nossa capacidade, é a possibilidade de eleger um federal e um estadual. Se a gente der esse passo agora, vai ser um grande passo para a nossa região. E para isso aí, eu digo que nós estamos diante de uma grande oportunidade, de uma trajetória que já teve aí em 2022
75 mil votos, que faltou muito pouco para estar lá e que hoje a gente está acelerando, intensificando ainda mais e para se colocar como realmente uma possibilidade, uma candidatura realmente elegível, realmente viável. Né? Não estou falando de um sonho que eu acordei hoje de manhã e falei, olha, agora você candidato. Não, estou falando de uma história construída ao longo de 14 anos, de conhecer as nossas cidades, de ter uma votação em 2022 muito perto do que é necessário e uma possibilidade realmente real de eleição. Dito isso, eu coloco para as pessoas que nós estamos diante de uma grande oportunidade de realmente voltarmos a ter um representante lá em Brasília e um representante que, como tantos outros que já representaram a nossa região na Assembleia Legislativa no Estado de São Paulo ou em Brasília, fizeram isso com dedicação, com vontade de fazer as coisas acontecerem e eu me coloco à disposição para que isso possa acontecer ao longo dos próximos anos. Tenho certeza absoluta de ingredientes importantes que são necessários. O conhecimento ao longo desse tempo, a vida pública já ao longo de 14 anos, nessas cidades, nessa região, e o ouvir das pessoas. Né? O que nós vamos levar para Brasília não é a ideia minha, não é a ideia do Denis, mas é a ideia de todos nós. É por isso que eu tenho percorrido as nossas cidades, os bairros aqui de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, para ouvir as pessoas. O que nós temos que levar para lá é o que as pessoas aqui pensam, é o que as pessoas aqui precisam, seja para o dia a dia delas, para as obras ou investimentos que são necessários para melhorar o dia a dia delas, ou para melhorar aonde elas trabalham, né? Melhorar a condição de quem emprega, quem pode gerar mais emprego aqui, melhorar a condição da nossa região, é isso que nós vamos fazer. Tá bom. Denis, agradeço mais uma vez a sua participação, a gente volta a falar. Obrigado. Esse é Denis Andia, de frente com Denis Andia, de frente com a notícia, aqui pelo nosso canal 524. Até a próxima. Até a próxima, Magrão. Obrigado, um abraço. Até mais, pessoal. Na próxima semana, mais um convidado aqui no nosso De Frente com a Notícia. Não perca.